Rádio XYZ em show. Siga a Rádio XYZ no Instagram, @Rádio XYZ Oficial. Boa noite, amigos do Brasil. Estamos aqui na XYZ para mais um XYZ Esportes. Sou Douglas Rocha e vamos trazer os destaques do futebol goiano, nacional e internacional nessa edição. Boa noite, Carlos. Seja muito bem-vindo a mais esse XYZ Esporte. Muito boa noite, Douglas Rocha. Mais uma vez um prazer estar aqui na Rádio XYZ para o nosso programa toda segunda e quinta-feira. Hoje muito assunto aqui para a gente comentar. O empate sofrido da equipe do Goiás, já no finalzinho. O Atlético que ontem estreou novo técnico, estreou com empate. Rapaz, tô com a dó do técnico Jorginho, já tá na corda bamba, né? Lá no Atlético, você sabe que a vida de treinador é muito curta. E hoje tem o Tigrão também em campo, um jogo muito importante da Copa do Brasil, um adversário muito difícil que é a equipe do Juventude. Ou seja, hoje tem muito assunto bom pra gente comentar aqui. Beleza, vamos começar pelo Goiás? Vamos começar pelo Verdão? Vamos lá, ó o hino do Verdão chegando aí, gente. O hino que o Carlos adora, a torcida do Goiás adora. O Goiás que ontem, sofrido, conseguiu arrancar o empate contra o Iporá. O jogo que foi válido da primeira rodada foi adiado por conta das chuvas que teve na cidade para a última quarta-feira. O Iporá que saiu na frente com o João Lucas aos 12 minutos do primeiro tempo. E somente na segunda etapa Vinícius Lopes fez de pênalti. E detalhe que o Goiás, desde o primeiro tempo, desde os 38 minutos do primeiro tempo, o Goiás estava com um a mais. O Iporá teve um jogador expulso, era o Otacílio, que era ex-jogador do próprio clube. Vinícius Lopes empatou aos 41 e garantiu um empate, um ponto para o time esmeraldino. O técnico Augusto César vai revelar se o empate contra o Iporá vai atrapalhar na sua continuação no cargo de treinador do Verdão. Vamos lá, Augusto César! Não preocupa não, estou dizendo que o jogo aqui foi difícil, jogo truncado, jogo no interior, grama alta, pressão do adversário, marcação forte, sabemos disso, isso é importante para o nosso grupo crescer. Um bom jogo onde eu gostei do jogo, tivemos várias chances, dominando o adversário o tempo todo, esse é o fator mais importante. E tem que estar jogando assim, até porque o Goiás é grande, tem crescido e durante a competição vai demonstrar isso. Tá aí, o Augusto César, saiu o hino do Atlético aí sem querer, né? A gente teve um problema técnico e acabou saindo o hino do Atlético, mas vamos trazer o Carlos Eduardo para falar desse confronto aí de Goiás e Iporá, um empate complicado, né? Com certeza aí um jogo complicado para a equipe do Goiás, e o que me espanta são as palavras do técnico Augusto César após o jogo. Ele falar que o time do Goiás está evoluindo e que ele não encarou como um tropeço o empate diante do Iporá. O Iporá que hoje é lanterna do grupo B, é para acabar, né? O Goiás ele tem uma tradição muito maior que isso, ele não pode se contentar com esse tipo de resultado e achar que é uma coisa normal. A camisa do Goiás é muito respeitada aqui no Centro-Oeste, por muitos aí é o maior do Centro-Oeste, né? Cunhou essa alcunha aí por muito tempo e não está mostrando dentro de campo. Olha, o time realmente dominou o Iporá, teve mais posse de bola, mas assim, era aquela coisa improdutiva. Toca de um lado, toca pro outro, mas não criava chances reais de gol. Só conseguiu fazer um gol chorado ali nos últimos minutos, mais uma vez com o Vinícius Lopes, que ele teve a jogada, né? Partiu pra cima ali do zagueiro, acabou sendo derrubado dentro da área, pênalti, que foi lá e converteu. Mas assim, o Goiás está muito longe do time ideal que o torcedor quer. Esse time do Goiás ele é muito fraco. Porque é só garotada, eles não têm ainda toda a maturidade que é necessário ir para um campeonato goiano, para uma Série B. E assim, é um time que, sabe, ele não passa confiança. E aquela coisa, é um domínio mentiroso, porque você vai olhar, teve mais posse de bola, teve mais troca de passe, mas quantos chutes ao gol realmente o Goiás teve? Foram poucos. Quantas aquelas chances claras, né, que a gente costuma
pegar nos scouts, tiveram. Foram poucos. O Goiás tem pouca força efetiva de ataque. E isso tem custado maus resultados. E aí tem saído também muito atrás do placar. Aí para reverter não tem conseguido fazer os gols. O Goiás está tendo muita dificuldade. E o Augusto César tem que abrir o olho. Um resultado como esse não pode ser encarado de forma alguma como um resultado normal. É uma situação muito complicada do técnico Augusto César, que os reforços não chegam, né? Foi citado nessa semana que o Goiás já está acertado com 3 jogadores, mas não tem informação de onde esses jogadores estão no momento, quais são as condições deles e tudo mais. Porém, né, o Augusto começa a ser pressionado, né? Por mais que ele não tenha um elenco qualificado, que os garotos não estão dando conta, em tese, do recado, né? E não estão dando conta mesmo, né, Carlos? Porque, com todo respeito a eles, não é prejudicando a carreira, mas eu penso que precisa de jogadores mais experientes para eles poderem evoluir. Você acha que o Augusto começa a ser ameaçado no cargo? Eu acho que começa, até porque o time não tem mostrado a evolução que o torcedor quer ver, não tem mostrado a evolução que a gente espera de um time que vai disputar uma Série B tão difícil quanto é a deste ano, 2021. E o Augusto César ali, ele tem se apegado a alguns discursos que não condizem com a realidade do Goiás. Porque ele vir no final do jogo me falar isso que ele falou ali, que a gente até ouviu, mostra que ele tá passando pano, que ele não tá enxergando. Eu acho que boa parte de você querer conseguir mudar uma situação, você saber enxergar ela da forma como ela é. A partir do momento que ele vem no microfone e fala o que ele disse, que é um resultado normal, ou seja, ele já coloca pro grupo, não, esse tipo de atuação aí é aceitável, porque a gente tá jogando fora de casa, como ele disse, a grama tava alta, e blá blá blá, blá blá blá, e não é isso. O cara tem que chegar no microfone, não, nosso time hoje teve mais posse de bola, mas foi improdutivo, não criamos chance de gol, a gente vai melhorar nisso, e ele tem que mostrar esse entendimento durante as coletivas. E qualquer técnico hoje no comando do Goiás estaria pressionado com esse início de campeonato goiano. Porque empatar com o Iporá, que é a lanterna do grupo, chega contra a equipe do Jaraguá, com todo o respeito que merece o Jaraguá, perde em casa, para a equipe da Aparecidense, da forma como foi, uma eliminação precoce com pro Boa Vista. A pressão num clube como o Goiás é gigante. Então, o técnico Augusto César tem que abrir o seu olho. E não adianta a gente falar, os jogadores estão se conhecendo, estão se entrosando. Esses jogadores aí jogavam na base durante muito tempo, eles já se conhecem há muito tempo. O próprio Augusto César foi treinador deles, então essa desculpa aí mas também não profissional rola. É diferente, você não acha não, Carlos? Não, é diferente, mas ele sabe o que ele pode extrair do grupo, aí. E se ele não está conseguindo extrair, então tem que vir um outro cara de fora, porque ele conhece todas as peças que ele tem à disposição. Tá aí os comentários do Carlos opinando sobre o Goiás. E detalhe que domingo tem um clássico contra o Vila Nova. O Vila que tem uma missão hoje, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela, contra o Juventude. É um jogo que eu penso que o Goiás vai ter mais dificuldades do que teve no primeiro. Venceu o primeiro por 1-0, só que o Goiás ainda não tinha o comando do Wagner Lopes, né? Quem estava comandando era o Igor, juntamente com o Anderson Barbosa, que são técnicos da equipe Sub-23 e são auxiliares permanentes da equipe profissional. E o Vila está mais estruturado do que estava naquele jogo, naquele duelo contra o Goiás, não é, Carlos? Ah, com certeza. Eu acho também que vai muito depender, não só do Goiás, é claro, mas muito do Vila Nova, do que vai acontecer no jogo de hoje. Dependendo do que acontecer no jogo de hoje, o clássico de domingo vai ganhar proporções ainda maiores. Então, assim, o Goiás ele chega em um momento agora no clássico mais fragilizado, porque os resultados não têm sido bons. Não só o resultado, o futebol apresentado pelo Verdão não tem trazido alento ao torcedor, não tem trazido perspectiva. Eu acho que hoje o que falta no Goiás, falta muita perspectiva. A gente olha assim... Rapaz, aonde esse grupo vai? Até onde esse grupo vai? A gente não consegue dizer. É um grupo assim muito... Não tem uma cara específica. A gente não consegue traçar um futuro para o Goiás. E todas as nossas perspectivas, através do que a gente está olhando dentro de campo, são perspectivas negativas em relação ao futebol apresentado pelo Goiás. Então, vai ser um clássico assim, como sempre, muito pegado.
de acordo com a tradição de Vila Nova e Goiás, mas concordo com você com o Vila Nova vindo mais encorpado, mais estruturado, tendo o melhor técnico do campeonato goiano, do futebol goiano, aliás, e vai depender muito também do jogo do Vila nesta quinta-feira. Agora sim, o Atlético Goianiense é o tema deste momento do XYZ Esporte. Tivemos um jogo, ao meu ver, né, eu vi. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia parte, minha força quente. É o Dragão, que perdeu 100% de aproveitamento no Campeonato Goiano, empatou ontem 1-1 com o Grêmio Anápolis. O Zé Roberto marcou para a equipe rubro-negra, mas antes, Vitor Braga abriu o placar aos 26 do primeiro tempo. O Zé Roberto empatou aos 44 de pênalti. Detalhe que o próprio Vitor Braga perdeu uma cobrança de pênalti no segundo tempo. E também foi a estreia do técnico Jorginho no comando da equipe rubro-negra e ele avaliou o seu primeiro jogo no comando do Dragão. Vamos ouvir Jorginho, o novo técnico do Atlético, que fala agora aqui no XYZ Esporte. Tivemos um jogo, ao meu ver, eu vi 4 jogos do Atlético. Vamos dizer assim, sem querer naturalmente desmerecer qualquer equipe, eu acho que essa foi uma equipe muito difícil, a equipe mais difícil que nós pegamos até agora. Foi um jogo disputado. No primeiro tempo nós não fizemos realmente um bom primeiro tempo, posicionamento errado, a gente já estava muito adiantado nas nossas linhas, principalmente no tiro de meta, então estava errado. Posicionamento do William Maranhão e do Marlon, no início, principalmente no início, construção do jogo, desde o início do nosso campo, estava o movimento errado, os dois estavam na mesma linha e muito afastados um do outro, e isso estava dificultando muito a criação. O João Paulo acabou jogando só entre linhas, entre zagueiro e volante, dificultou muito a nossa saída de bola, e com isso eles pressionaram a gente e conseguiram encaixar um gol e um contra-ataque. Foram 2 contra-ataques que acabou surgindo o lance do pênalti, que eu não vi, foi fora da área. Mas a lição que a gente tira é muito boa em relação àquilo que a gente tem pela frente, porque a gente estava pegando um nível de jogo que a nossa equipe era muito superior à equipe adversária, e o jogo que nós vamos ter com o Joinville é um jogo desse nível, um jogo realmente pegado, um jogo forte, um jogo de equipe do Sul que joga num futebol muito pesado, um futebol disputado. Foi o que aconteceu aqui hoje, muitas faltas, e a gente vai para disputar um campeonato, um torneio importantíssimo para a gente. Então o nível de exigência foi muito maior do que nos outros jogos. Tá aí, Carlos, o Jorginho falando da sua estreia e comparando as equipes do Campeonato Goiano, com todo respeito, segundo ele, né? Mas o Grêmio Anápolis, podemos dizer que está bem aí no campeonato, fez uma partida de igual para igual com a equipe do Atlético. Com certeza, assim, como eu disse no início do programa, eu tô com dó do Jorginho, cara. Ele já chegou, já empatou, perdeu 100%. Eu acho que ele já tá na corda bamba, mas o resultado negativo ele sai fora. Brincadeiras à parte, né? A gente fala isso porque o Adson Batista tem essa fama, né, de tirar técnicos muito brevemente, mas não vai ser isso não. Ele chegou agora, né, tá conhecendo ainda o seu elenco. E ontem foi um grande jogo, assim, um jogo muito disputado, né? Não foi aquela partida em que o Atlético realmente tomou conta do jogo e que o outro adversário não fez nada, o que tem sido a tônica, né, nos jogos do Dragão, porque reconhecemos, é o melhor elenco hoje do estado de Goiás, e quando ele tem conseguido impor isso dentro de campo. Mas ontem o Grêmio Anápolis mostrou por que hoje é o vice-líder do grupo B, do grupo A, aliás, que tem o Atlético como na liderança, fez um bom jogo, saiu na frente, e o Atlético, assim, impôs também seu ritmo, mas teve um adversário mais complicado. O Grêmio Anápolis fez um jogo muito inteligente, soube explorar os contra-ataques, conseguiu chegar ali ao seu gol num belo chute ali me fugiu agora o nome do jogador que fez o gol da equipe do Grêmio Anápolis. Vitor Braga acertou um belo chute, e ali depois, logo em seguida, o Atlético conseguiu empatar de pênalti ali. Então, assim, foi um bom jogo, e aquele jogo também para pôr um pouco os pés no chão. Nem tudo é perfeito, né? O Atlético vinha naquele 100% de aproveitamento, enfrentando
como bem disse o técnico Jorginho, concordo com ele, adversários de caráter duvidável, porque o nível do futebol goiano é um nível fraco, a gente tem que concordar com isso. E vai pegar um adversário difícil, complicado, Joinville na Copa do Brasil. Tem todas as condições de passar, é o franco favorito, mas o Dragão tem que abrir o olho porque é um jogo único e é nesse tipo de jogo que pode se pregar surpresas. Mas assim, ele tá chegando agora, tá conhecendo seu elenco, ainda vai pôr o seu estilo de jogo. Eu acho que ainda vai dar muito certo no Dragão e um resultado atípico, né, pelo que a gente tem visto o Atlético jogar, mas fomos premiados com uma boa partida de futebol. O Grêmio Anápolis vendeu caro aí esse empate pro Atlético. Na verdade, ele até saiu vencendo, né? O Atlético conseguiu empatar ali e não conseguiu virar. E teve a chance do Grêmio Anápolis ampliar a partida com pênalti, que o Vitor Braga perdeu. E uma coisa que me chamou a atenção ontem na partida é que foi, para mim, né, o melhor jogo que eu vi do Campeonato Goiano. Foi. O Grêmio Anápolis foi para cima do Atlético, não teve medo. Até tem que dar os parabéns ao técnico Kleber Gaúcho, que também já jogou no Goiás, no Criciúma. Ele que é discípulo do Edson Gaúcho, que foi técnico do Vila Nova e do próprio Criciúma. Hoje comanda a equipe do Grêmio Anápolis e está com um time bastante arrumado. São jogadores que Goiás, Vila Nova e até o próprio Atlético. O Atlético tem um Ronald que está lá emprestado à equipe. Podem ficar de olho. Gostei muito desse Vitor Braga e também gostei muito do Lucão, centroavante do Grêmio Anápolis. Eu já acompanhei ele no Goianese, ele esteve emprestado à equipe do Goianese no ano passado, ele era reserva do Vanilson, mas quando entrava, ele resolvia. É um cara que, principalmente o Goiás, que está atrás de reforços, poderia ficar de olho nele. Eu acho que você sempre tem que estar de olho no mercado. E, assim, tá embaixo do nosso nariz, né, aqui do lado, Anápolis. Você tem que sempre prestar atenção nesses possíveis jogadores. E o Grêmio Anápolis tem feito uma campanha consistente, não é aquela campanha assim de ganha 2 jogos, depois perde 2. Não, tem tido uma regularidade. É um time que é majoritariamente um time de empresários, que quer revelar jogadores para vender para o futebol europeu. Mas é hora então também do Goiás, um Vila Nova, enxergar possíveis reforços e trazer também da equipe do Grêmio Anápolis, aproveitar a proximidade. Muito mais fácil uma negociação aí. E eu acho que tem bons valores sim a equipe anapolina. Tá aí, vamos passar agora a classificação do Campeonato Goiano e os próximos jogos. Lembrando que essa rodada ainda tem mais 2 jogos que serão realizados. Amanhã, Jataiense e Itumbiara lá no Arapucão, às 3h30 da tarde. Anápolis e Craque, 4 horas no Jonas Duarte. Esses são jogos do Grupo A, incluindo o empate ontem entre Grêmio Anápolis 1 e Atlético 1. Classificação do Grupo A: Atlético em primeiro com 19 pontos, Grêmio Anápolis é o segundo com 14. O Grêmio Anápolis, que com mais uma vitória se garante na próxima fase. Anápolis em terceiro com 7, Itumbiara na quarta colocação com 4 pontos. Mesma pontuação do Craque, que é o quarto, e a Jataiense é a última colocada com 1 ponto apenas. Agora o Grupo B. Tivemos apenas uma partida, que foi Jaraguá 1, Goianésia 2, Iporá e Goiás foi válido pela primeira rodada. A conclusão da 7ª rodada do Grupo B será na quarta-feira que vem, com Iporá e Vila Nova às 3h30 da tarde no Ferreirão e Goiás e Aparecidense às 9h30 da noite na Serrinha. Classificação do Grupo B: Aparecidense em primeiro com 11 pontos, em segundo o Vila Nova com 10, em terceiro o Goiás com 10, em quarto o Goianésia com 9, em quinto o Jaraguá com 7 e em sexto o Iporá com 5. 8ª rodada. Teremos no sábado Aparecidense e Jaraguá às 4 horas da tarde no estádio Aníbal Batista de Toledo. No domingo vamos ter também às 4 horas Goianésia e Iporá e também o clássico Vila Nova e Goiás no Oba. Já pelo Grupo A, a 8ª rodada vão ter jogos na segunda e na terça. Na segunda tem Craque e Jataiense às 3h30 da tarde, tem Anápolis e Atlético às 4 horas
E na terça, Grêmio Anápolis em Tubiara, às 4 horas da tarde. Essa é a 8ª rodada do Campeonato Goiano. Agora a gente vai para a Copa do Brasil. Vamos falar dele, do Tigrão, que está fazendo bonito e se prepara para uma decisão. É o Vila que daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, encara o Juventude pela segunda fase da Copa do Brasil. Na primeira fase, o time eliminou o Atlético de Alagoinhas por 3-0. E no jogo de hoje, o confronto será decidido em jogo único. Só que dessa vez o empate leva a decisão para os pênaltis. E a gente traz o zagueiro Rafael Donato, que vai falar da importância desse jogo para a temporada do Vila Nova. Para nós jogadores, mas para o clube, pela necessidade que essa pandemia nos causou financeiramente. Mas eu acredito que nosso time está muito preparado, fizemos uma boa semana de treinamento, estamos absorvendo o máximo de informação que o professor tem nos dado durante o dia a dia para que a gente possa realmente fazer um grande jogo e aproveitar o mando de campo dentro de casa e conseguir essa vitória. Tá aí, Carlos. Rafael Donato, zagueiro do Tigrão, que falou agora aqui no XYZ Esporte. É um jogo fundamental por 2 pontos, né? O avanço do Vila para a terceira fase garante R$1.700.000 para os cofres do clube. Paga 3 folhas salariais do Vila, segundo o presidente Hugo Jorge Bravo. E o segundo motivo é que o Vila, passando para a próxima fase, vai enfrentar um clube que está na Libertadores. Então a visibilidade de mídia será maior do que no jogo de hoje. Esse é, sem sombra de dúvidas, o principal confronto do Vila na temporada. E é aonde o filho chora e a mãe não vê, onde a gente vai saber o que esperar do Vila para a temporada. Porque hoje realmente vai ter um adversário que é muito complicado. Juventude tem tradição, tem camisa. É um clube que está na Série A, apesar de não ter um time compatível com a série em que ele está, porque vai muito mal no Campeonato Gaúcho, mas é aquele time encardido. E o Vila Nova tem a grande vantagem que é jogar em casa. Hoje, você pode ter certeza que os jogadores do Vila vão entrar com sangue nos olhos, porque, como bem disse ali o Rafael Donato, e você também, vale muito dinheiro para a equipe do Vila, e sem contar também que dá muita visibilidade para o jogador, ele sempre entra com mais vontade, querendo mostrar raça, querendo mostrar serviço para se mostrar também. E hoje vai ser um grande confronto. Eu acho que o Vila Nova tem tudo para sair com resultado positivo, porque joga em casa, tem um técnico que é muito experiente, que é o Wagner Lopes, e que vai saber colocar o melhor que o Vila tem. Sem contar também o grande reforço que é a volta do Alan Mineiro, o principal jogador, tecnicamente falando, da equipe do Vila, um dos principais, aliás. Eu acho que o Vila Nova tem sim boas chances de avançar, mas tem que jogar com muitos pés no chão, não pode sair atacando de qualquer maneira, tem que fazer um jogo inteligente, até porque o Juventude é um adversário bastante cascudo e é um jogo de decisão. Tem que também muito ser trabalhado a parte psicológica. A forma que o time entra psicologicamente num jogo como esse é imprescindível para um resultado positivo ou até mesmo negativo. Vamos passar agora os resultados de agora, né? Tem partidas que estão rolando. A gente tem o Campeonato Mineiro, o América Mineiro está perdendo para a Patrocinense por 1-0. E também Remo 2, Independente do Pará 2, Campeonato Paraense. A gente teve mais cedo Granada 0, Manchester United 2 pelas quartas de finais da UEFA Europa League. Também pela mesma competição, Roma 2, Ajax 1 jogo na Holanda. Arsenal 1, Slavia Praga também 1. Jogo que já foi encerrado. Hoje teremos ainda pela Copa Sul-Americana River Plate de Assunção e Guarcarena, Academia Puerto Cablo e Metropolitanos, River Equador e Aquas, Desportivo Passo e Like da Melgar e Carlos Manussi, Palestino e Cobressal. Copa do Brasil, 7 horas. Daqui a pouquinho tem
Criciúma e Ponte Preta. E às 9h30 tem o jogo do Tigrão contra o Juventude. Esses são os jogos de hoje. Agora a gente vai passar um pouco dos resultados de ontem. Ontem teve Liga dos Campeões, teve show do Keylor Navas e também do Mbappé, que fizeram uma partidaça. Vamos trazer os jogos de ontem que ocorreram aqui no futebol goiano. Você viu que o empate do Goiás 1-1 com o Iporá e também o empate entre Atlético Goianiense e Grêmio Anápolis, resultado que também ficou 1-1. Ontem tivemos Bayern de Munique 2, Paris Saint-Germain 3. Jogaço, viu? Um jogaço, né? Eu assisti esse jogo, acompanhei. Assim, o Neymar ele não fez gol, mas deu passe para 2. E o Mbappé, o que tá jogando o Mbappé, né, cara? Ele chega e destrói. E ontem o Bayern de Munique jogou muito bem, assim. Se você for olhar o scout do jogo, o Bayern de Munique era para ter ganhado uns 5, 6. Mas assim, a efetividade do Paris Saint-Germain ontem foi uma coisa impressionante. Muito na figura também do Mbappé, que a jogada individual dele é sem precedentes. Eu penso que o Bayern de Munique vai ter que reforçar a sua defesa. Eu senti o Boateng muito perdido ontem. Muito perdido. Tanto que algum dos gols eu acho que ele teve alguma participação. Falta de ter atenção na marcação. Não, pois é. E o Bayern de Munique também sofreu com as ausências do Lewandowski, do Gnabry também, dois titulares, estavam fora, né? Isso, com certeza. E para o próximo jogo também não vai ter o Lewandowski, né? Não sei se o Gnabry volta. Mas assim, a distância tá curta, né? Um golzinho de diferença. Mas pelo que o Paris Saint-Germain mostrou, acho que ele tem boas possibilidades de passar, viu? E no caso, sabe, o Bayern tem que fazer 2, né? Tem que fazer 2, isso. Porque na Liga dos Campeões, o gol fora de casa ele classifica o time visitante. No caso, o Paris Saint-Germain fez 3, o Bayern vai ter que ganhar de 2-0 para passar para a próxima fase. Tivemos também Chelsea 0, Chelsea 2, na verdade, Porto 0, jogo que aconteceu no Ramon Sanches, estádio do Sevilha. Portugal está com a pandemia, está com a crise da pandemia do coronavírus no país. Os 2 jogos serão disputados na Espanha. Semana que vem, Chelsea, Porto, com o mando do Chelsea, será também na Espanha. O Chelsea, que também é um time que está se qualificando aí para ganhar essa Liga dos Campeões. Estou gostando muito do Mason Mount. Desde o ano passado vem sendo destaque da equipe do Chelsea. E ele ganhou mais. O futebol dele cresceu mais com a chegada do Timo Werner também, né? É, com certeza. E o Chelsea ele entra por fora ali dos clubes que estão aí na fase quartas de final. Quartas ou oitavas? Quartas, né? Quartas de final. Quartas de final, isso mesmo. Pra mim é um time assim com menos expectativa sobre ele, sabe? É o que chegava com menos pressão, vamos dizer assim, por ser campeão. O Paris Saint-Germain a pressão é enorme, né? Nunca ganhou. O Bayern de Munique por ser o atual campeão. Manchester City batendo também sempre na trave. Tem o Pep Guardiola que joga bonito demais, mas na hora do vamos ver, pelo menos o Manchester City não tem conseguido os resultados. E o Borussia Dortmund, que tem hoje a grande revelação do futebol mundial, que é o Haaland, né? Excepcional atacante. Finalizador nato. É um que eu penso que logo vai ser o melhor do mundo. Ele tá mais para um lado assim do Lewandowski, né? Eu acho que é aquele cara finalizador. Já o Mbappé ele tem um pouco mais. O Mbappé ele se movimenta mais. Não que o Haaland não se movimenta, mas o Mbappé é um cara mais de velocidade que joga mais pelas pontas, né? São 2 características diferentes. Eu acho que por ter um pouco mais aquela coisa assim, tipo do drible, eu acho que o Mbappé ainda salta um pouco na frente do Haaland por ser um finalizador melhor, o Haaland, mas ele não tem assim muita jogada de individualidade. Já que o Mbappé tem, eu acho que isso pode pesar um pouco também. Então, gente, faltando 1 minuto por fim, a gente vai passar os resultados da Copa do Brasil de ontem. Picos 0, Boa Vista 1. O Boa Vista passou, Carlos. Eliminou o Goiás e está na terceira fase. Agora eliminou o Picos do Piauí. Juazeirense empatou em 3-3 com Volta Redonda, se classificou por 4-2. O Calaça pegou 2 pênaltis nesse jogo. O Rodrigo Calaça, que ex-goleiro do Goiás. Vitória 2, Rio Branco 0, Vitória classificado. Bahia 4, Manaus 1, Tombense 1, Vasco 2. Esses foram os resultados da Copa do Brasil. Também tivemos Campeonato Mineiro.
O Atlético perdeu para a URT por 1-0. O Atlético Mineiro venceu o Pouso Alegre por 1-0. Caldense perdeu em casa para o Uberlândia por 2-1. E o Cruzeiro derrotou o Coimbra no outro mando da equipe de Contagem por 2-0. Estamos chegando ao fim desse XYZ. Quero agradecer a você que acompanhou este programa nessa edição de quinta-feira, né? 8 de abril de 2021. Segunda-feira a gente volta com tudo sobre o futebol goiano e muito mais. Boa noite, Carlos. Uma ótima noite, um ótimo final de semana para você. Tá quase sextando aí. Que você tenha um ótimo final de semana. Que Deus te abençoe e te proteja. Até segunda. Amém. Recebo com muita gratidão. Obrigado, Douglas. Obrigado a você que esteve aqui conosco no XYZ Esportes. Que semana que vem nós estaremos aqui de volta comentando muito mais do futebol goiano e do clássico, né? Vila Nova e Goiás promete ser quente. Isso mesmo. Tchau, gente. Até a próxima. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo. Rádio XYZ. Rádio XYZ é show. Siga a Rádio XYZ no Instagram. @Rádio XYZ Oficial. Estranho, não entendi o Instagram não. Ontem eu fiz uma live